A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos iniciando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Clayton Ivan Poneregni. Ele é pastor, pregador e professor e conferencista. A lição de hoje, lição 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. O texto áureo nos diz assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. A verdade prática ela nos diz assim: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, capítulo 4, versículo do 29 ao 34, e 1 Reis, capítulo 6, versículo do 11 ao 14. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. E já vou pedir para você, se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, ative as notificações, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá? Como nesse trimestre eu sei que em vários lugares do Brasil não compraram a revista, esse trimestre eu estarei fazendo diferente. Você que me acompanha sabe como é que é o meu método. Então eu não tenho o hábito de ler a revista, mas esse trimestre estarei lendo a revista e fazendo as considerações, ok? Na introdução da revista ela diz assim: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse o reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão em Israel que atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de todas essas grandezas providas por sua sabedoria e seu destacado, o monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Então, como a gente sabe, o rei Salomão era filho de Davi, o terceiro rei de Israel. Como seu pai, Salomão reinou por 40 anos, provavelmente por volta de 970 a 931 a.C. Ele é frequentemente referido como o homem mais sábio e mais rico que já viveu. E ele é o autor tradicional de vários livros da Bíblia, todos os quais se enquadram na seção de poesia do Antigo Testamento. Salomão também construiu o primeiro templo de Deus em Jerusalém, por isso é conhecido como o Templo de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse fazer, o grande rei escolhera a sabedoria que se depreende o quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro; se fosse orgulhoso, pediria glória; se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida; se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Mas de que adiantaria todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Então Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Salomão foi um dos muitos filhos do rei Davi, o primeiro filho sobrevivente de Betseba. Sua vida familiar crescendo teria sido muito diferente da maioria. Em primeiro lugar, ele pertencia à família real, por isso seu pai costumava estar ocupado, lutando em guerras e governando o reino. Em segundo lugar, seu pai teve muitas esposas e muitos filhos. Isso certamente criou muita tensão entre cada subfamília. Como herdeiro do trono, Salomão foi confirmado na linha do pacto davídico. Ele viveu e reinou em Jerusalém, a capital de Israel, que estava em seu auge de poder e influência da história. Como membro da corte real, Salomão teria
teria tido acesso à melhor educação possível, provavelmente incluindo todos os tipos de tutores. Ele teria sido treinado nos métodos da corte na guerra e como governar uma nação. A ocupação de Salomão era ser rei. Do ponto de vista do mundo, ele foi o rei mais bem-sucedido da história de Israel. O reinado de Salomão foi o período mais próspero e poderoso da história de Israel. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pode ser contrastado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino, pequeno, não sei como sair nem como entrar. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado o conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Salomão foi o terceiro rei de Israel e reinou durante sua idade de ouro. Ele construiu o templo originalmente imaginado por Davi, e esse templo era espetacular, conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além disso, ele foi responsável por muitas outras realizações culturais e arquitetônicas que atraíam visitantes de todo o mundo. Salomão escreveu muitos dos provérbios e Eclesiastes, e pode ser o assunto principal de Cântico de Salomão. Haveria muitos casos de brigas entre cidadãos e seus países. Cada caso precisava de sabedoria para lidar. Lembre-se de que naquela época não havia evidência de DNA, vídeo, legenda oculta, nada de outros métodos elaborados para determinar a verdade. Muitas vezes se resumia a palavra de uma pessoa outra contra outra. Formas criativas de encontrar a verdade precisavam ser implementadas para garantir que a justiça prevalecesse. Ao longo de toda a história da vida de Salomão, são feitas interjeições sobre a sua grande sabedoria. Esse é claramente o ponto principal desses capítulos. Além desses versos, também podemos ver os resultados de sua sabedoria, incluindo o estabelecimento de um reino rico e poderoso, alianças complexas e realizações arquitetônicas sofisticadas. Além disso, temos o livro de Provérbios escrito em grande parte por Salomão e Eclesiastes, totalmente escrito por ele. Salomão pediu a Deus sabedoria e discernimento em vez de dinheiro ou fama. Deus basicamente dá a Salomão rédea solta para fazer um desejo. A maioria das pessoas desejaria dinheiro, vida longa, fama ou até poder. Salomão não pediu nenhuma dessas coisas. Ele humildemente reconheceu a sua fraqueza, a sua incapacidade de liderar um reino tão grande sozinho. Ele sabia que a única maneira de ter sucesso seria se Deus lhe concedesse sabedoria especial. Jesus também falou a respeito de prioridades. Ele disse que quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que realmente necessitamos também nos é concedido. Aí vem a sabedoria na prática. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Nossa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena e animal e diabólica. É fruto de ciúmes, divisionista, perturbação, obras perversas. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que todos dê liberamente. As características dessa virtude que vem do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Como rei, Salomão enfrentou muitas responsabilidades e precisou tomar muitas decisões difíceis, decisões que afetariam a vida de centenas de milhares de pessoas. Essas respostas de Deus mostram uma grande quantidade e humildade e sabedoria para até mesmo pedir sabedoria. Como diz em Tiago capítulo 1, versículo 5, sabemos que aquele que pede sabedoria a Deus será atendido. Nesse caso, Deus atendeu ao pedido de Salomão de uma maneira excelente, tornando-o a pessoa mais sábia que já existiu, além de Cristo, que é Deus. Além disso, Deus ficou tão satisfeito com a resposta de Salomão que decidiu torná-lo muito rico e ter uma vida longa. Observe que Deus pode ver através do coração. Então, Salomão não estava apenas fingindo, ele foi totalmente sincero em seu pedido.
A virtude deve ser uma marca do cristão autêntico. A partir de uma vida vitoriosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo o que fizerem. O reinado de Salomão não apenas se tornou ângulo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão gosto, condições que podia até festejar e se alegrar. Todos os governos, quando administrados sob essa premissa de se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecer acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder e deixou invadir o seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. O rei Salomão tomou atitudes que lhe trouxeram problemas, dentre os quais podemos destacar o trabalho forçado, o qual submeteu o seu povo, as práticas comerciais internacionais que fizeram com que a idolatria entrasse no meio do povo pelo contato com outros povos, a pesada carga de impostos que sobrecarregava os israelitas. Ele desobedeceu Deus, multiplicando cavalos, carros de ouro, prata. Em Deuteronômio 17, do versículo 14 ao 20, nós podemos ler os decretos que são dados ao rei. Por que você acha que Deus deu esses comandos para o seu não ter muitos cavalos, muito ouro? É muito fácil começar a ficar orgulhoso de todas as realizações que você fez e das riquezas que acumulou. Uma pessoa pode ficar orgulhosa e dar glória a si mesma, assim como Nabucodonosor, no livro de Daniel, olhou para os seus grandes jardins e elogiou a si mesmo por construí-los. Hoje em dia, muitas pessoas ricas se reúnem e se gabam dos seus sucessos financeiros. A intensa poligamia, que foi o principal meio pelo qual outros deuses começaram a ser considerados em território hebreu. De toda essa lista, certamente sua vida conjugal é a que merece destaque, pois além da poligamia praticada por Salomão, suas esposas estrangeiras fizeram com que em sua velhice ele praticasse uma adoração mista, seguindo outros deuses. Para satisfazer suas esposas estrangeiras, não poderia ficar impune. Em Deuteronômio, capítulo 7, do versículo do 1 ao 4, Deus disse assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os gigazeus, amorreus, os cananeus, os perizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com ela aliança, nem terás piedade delas, nem te apacentarás com ela, não darás as tuas filhas seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então Deus deu essa ordem claramente para impedir que seu povo fosse influenciado pela idolatria e cultos de outros deuses. Não era uma questão racial ou ética, mas sim religiosa, pois mais sábio que Salomão fosse, Deus era muito mais sábio. Ele conhece o resultado dessas reuniões com jugo desigual. Geralmente terminam com um crente rejeitando totalmente a Deus ou lentamente se afastando de Deus, esfriando e acendendo as várias tentações uma por uma. Tal comportamento foi reprovado pelo Senhor, que por sua misericórdia e amor a Davi, suspendeu seu julgamento total durante o período de vida de Salomão. Ou seja, não lhe tirou o reino, mas após a sua morte, o castigo foi derramado e o reino foi tirado do seu filho, na ocasião em que o reino de Israel
foi dividido. Para o rei Davi, o casamento fazia parte de uma estratégia política, ou seja, ele firmava muitas alianças através de seus casamentos. Dessa maneira, o seu reinado não estava em guerra com ninguém, um período de paz. Foi assim que ele atingiu o impressionante número de 700 esposas, além de 300 concubinas. Devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre: edificar uma casa ao Senhor, no nome do Senhor. Meu Deus, você percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos do seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestido de ouro puro. Salomão quis demonstrar seu intenso amor a Deus, edificando uma morada de altíssima qualidade e excelência. Ele construiu um templo para o Senhor, um sinal de sua dedicação em servir a Deus. Deus prometeu estar com ele, condicionalmente, dependendo de sua obediência. Ele residiria nesse templo se eles o servissem fielmente. Esse não foi um projeto simples ou fácil, mas Salomão viu isso até o fim, porque era um projeto importante. Ele deu um bom exemplo a Israel em oração ao Senhor. E a doutrina de sua oração estava certa, que elementos diferentes podemos ver em sua oração. Ele mostrou grande respeito e louvor. Ele reivindicou as promessas de Deus. Ele mostrou humildade. Ele apresentou uma série de petições ao Senhor pelo bem de todo o país. Observe que eles estão focados nos outros, não principalmente em si mesmo. Ele também estava focado em questões espirituais, de pecado, perdão e restauração e libertação, não principalmente física como saúde ou prosperidade. Ele não poupou despesas na construção do templo e nos seguintes sacrifícios. Salomão já era extremamente rico nesse tempo, porque embora Davi não pudesse construir o templo, no final do seu reinado, ele dedicou um grande estoque de ouro, prata, bronze, ferro, ônix, turquesa e todos os tipos de pedras finas e mármore. Então, para o edifício, ele deu o melhor que tinha do tesouro do palácio para ser usado na construção do templo, com a melhor madeira importada de outro país e e os melhores produtos de Israel. Ele tinha mais de 150 mil pessoas trabalhando nas montanhas, cortando pedras certas. Ele trouxe os melhores engenheiros para o projeto. Uma quantidade imensa de ouro foi usada e tanto bronze que era demais para pesar razoavelmente. Salomão iniciou o projeto de 7 anos. Depois disso, ele sacrificou 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Foi muito animal. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que se deve fazer riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele, ou seja, no homem. Desde a época de Moisés, a morada de Deus era a Arca da Aliança, que era mantida no tabernáculo. Embora o tabernáculo fosse elaborado, bonito e meticulosamente projetado, era essencialmente uma tenda chique. A Bíblia nos diz que o Deus Altíssimo não habita em coisas feitas por mãos humanas, pois o céu é seu trono e a terra é seu escabelo. E ainda assim, a notícia mais maravilhosa é que Deus faz morada no coração de todos que vêm a Cristo para a salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna. Todos que são salvos pela graça por meio da fé em Cristo têm um chamado santo e nobre e
como membro desse corpo, como pedras vivas que estão sendo edificadas em uma casa espiritual. Somos uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação sagrada, um povo para a prosperidade, propriedade de Deus, a fim de que possamos oferecer sacrificadores espirituais ao Senhor, que são santos e agradáveis a eles. Por 2000 anos, crentes individuais foram adicionados diariamente a esse magnífico edifício espiritual que o próprio Deus está construindo, pois cada crente em Cristo é apenas mais uma pedra viva que está sendo encaixada perfeitamente, com muita precisão, está crescendo um templo sagrado do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo, sim, depois de pronto em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando o sacerdote levou a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar o serviço sagrado. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, que reconhece a grandeza, o senhorio e o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião foi que a glória do Senhor se manifestou quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória que desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Depois que Salomão dedicou o templo ao Senhor, o Senhor apareceu a ele à noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como templo de sacrifícios. Quando eu fechar os céus para que não haja chuva, ou mandar gafanhotos devorarem a terra, ou mandar uma praga entre meu povo, se meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se voltar de seus caminhos iníquos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e curarei a terra. O contexto imediato de 2 Crônicas 7,14 mostra que o versículo está ligado a Israel e ao templo e ao fato de que de tempos em tempos Deus pode enviar julgamento sobre a terra na forma de seca, de gafanhotos ou de peste. O fogo aqui, que indicava que Deus estava presente, queimaria perpetuamente sob o altar do holocausto. Parece que as ofertas foram feitas e estavam no altar de sacrifício. Esse fogo descendo do céu e consumindo as ofertas era uma manifestação da presença de Deus. Isso foi muito semelhante ao fogo que desceu do céu quando Elias ofereceu no Monte Carmelo. Isso não deixou dúvidas da mente de ninguém de quem era Deus. Esse acontecimento dramático não deixaria margem para dúvidas, isso causaria uma impressão duradoura em quem ouvisse. Esta glória do Senhor não estava apenas no lugar santíssimo, mas encheu todo o templo. Eles entraram para levar a arca para lá, mas não podendo ficar em pé para ministrar. Eles saíram e não puderam entrar novamente, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor, tanto o lugar santo quanto o santo dos santos. Os sacerdotes não podiam ficar diante de tamanha presença de Deus. Todos que viram isso prostraram-se ao chão em total adoração a Deus. Eles entraram para levar a arca para lá, mas não podendo ficar em pé para ministrar, eles saíram e não puderam entrar novamente, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor, tanto o lugar santo quanto o santo dos santos. Os sacerdotes não podiam ficar diante de tamanha presença de Deus. Todos que viram isso prostraram-se no chão em total adoração a Deus. O Senhor estava dizendo nisso: eu aceito esta casa e me encontrarei com o meu povo aqui. Vendo a glória do Senhor no templo, o povo foi motivado, adorou, louvou ao Senhor, ecoando as palavras do Salmo 106. A impotência e sagrada glória de Deus também encheu o tabernáculo quando ele foi concluído. Esta aparição dramática de presença do Senhor trouxe a adoração das pessoas que a viram, sua declaração, pois Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, foi espontânea. Como ele morreu, Salomão morreu. Salomão
morreu aparentemente de velhice, após um longo e próspero reinado de 40 anos. Tudo que fizermos em prol da obra do Senhor e para a sua glória deve ser realizado com pureza de coração. Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão e que soubesse empregá-lo com justiça e correção durante anos de reinado. Esse grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. Quer nos tornemos ricos, irmãos, ou não, a lição para nós é dar o melhor que temos para o Senhor. Não guardar o melhor para você e o que sobrou para Deus. Dê o melhor a Deus e tudo que sobrar para você. No Antigo Testamento ensina que o conceito de dar, chamado de primeiros frutos. Isso significa dados primeiro que você fizer, o que ajudará a garantir que você dê. Se em vez disso usarmos o que queremos primeiro, muitas vezes descobriremos que não há mais nada no final do mês. Começando um trimestre com temas maravilhosos sobre reis e reinados, vai ser muito emocionante essas aulas. Espero que Deus te abençoe grandemente no seu estudo, na sua capacidade. Deus abençoe você e, querendo Deus, se Ele não voltar, estaremos de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor